gravar. Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês o que deve conter dentro da planta de locação. Lembrando que a planta de locação a gente tem um para 100, né? Então, assim, até então, a gente estava fazendo o desenho de planta de locação, os desenhos a partir da planta baixa, né? A gente pegava a planta baixa, colocava ela como referência para ver o tamanho, as dimensões, e daí desenhava. A partir de agora, tanto nessa planta de locação encoberta quanto na de situação, não podemos fazer isso, porque aí vai mudar a escala, certo? Então, a escala de locação encoberta, por ela ser um pouco maior, né, que a gente vai para 1 para 100, então a gente reduz mais o desenho, certo? Ela não vai ter a gente não vai poder botar a planta baixa embaixo e fazer a planta de locação, né? Então, por que isso? Lembrando mais uma vez que, como a gente demonstra o lote por inteiro e dependendo do tamanho do lote, não caberia dentro do papel, vamos dizer assim, dentro do papel A1, A2, A0. Então, a gente vai utilizar pela norma, a gente aumenta a escala para 1 para 100 ou 1 para 200, para então reduzir o desenho, certo? Então, o que é que ela deve conter? Primeiramente, lembrando uma dica que eu dei a vocês lá no iniciozinho da nossa aula, que tudo que tiver planta, certo? Planta baixa, planta de coberta, planta de situação, ele vai ter indicação de norte, tá? Então, essa indicação de norte, ela deve ser feita em todas as plantas que for planta de locação e coberta, planta de situação, planta baixa, sempre vai ter a indicação do norte, ok? A outra coisa que a gente vai falar em relação à planta de locação e coberta é identificar onde tem área verde e onde é piso, certo? Nesse caso, ainda tem uma piscina aqui. Então, a piscina, o jardim, o piso e a edificação. Lembrando que a edificação vai ser mostrada. Aí, como é mostrada a edificação? Planta baixa, a gente mostra a edificação como se eu pegasse meu drone, colocasse por cima da minha edificação e cortasse ela ao meio, né? Com 1,5 metro, na verdade. Não é bem ao meio, mas a 1,5 metro do piso. Já a coberta, eu vou pegar o drone e assim como ele vê, vai ser a minha projeção da coberta. Vai ser exatamente o que eu vou ver na planta de locação e coberta, tá? Então, vai ser o telhado, certo? O telhado, a cobertura da minha edificação. Se a minha cobertura é de telha, eu vou fazer a achura, né? Da representação da textura da fiada dessa telha. Vai representar aqui ela. E também para que lado vai cair essa água. Se, por um exemplo, eu tivesse uma... Deixa eu ver só se eu tenho aqui. Se eu tivesse pronto. Deixa eu colocar lá novamente. Se eu tivesse... Poxa, saiu. Eita. Se eu tivesse uma coberta que, ao invés de ser 2 águas assim, tá? Uma para o lado e outra para o outro, eu tivesse uma água que ela fosse dessa forma, tá? Vamos lá. Aqui e a outra, ela assim também, certo? Como seria a representação da coberta, dessa cobertura, certo? Aqui em cima, ela representaria, essas setas aqui, ó, representaria para que lado a água estava caindo. Então, as duas iam ficar para o mesmo lado, certo? Então, é para isso que serve essa planta de coberta, tá? Ela serve para a gente indicar
para que lado o telhado está indo. Outro detalhe que deve conter dentro da planta de coberta é o acesso, tanto de pedestre como de veículo. Eu vou indicar qual é a entrada que o veículo vai utilizar e qual é a entrada que o pedestre vai utilizar. Então, como assim? É o seguinte, se o pedestre tem portão, tem casas que tem portão, que o pedestre entra pelo mesmo acesso de veículo, certo? Não tem esse portãozinho separado. Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui acesso veículo e pedestre. Já se eu não tiver aqui essa representação, certo? Aí não, é só eu vou ter portões separados. Então, eu vou ter um acesso de pedestre e um acesso de veículo. Por que isso? Mais para frente vocês vão ver que quando onde a gente tem veículo, a gente tem que fazer o rebaixamento da calçada, tá? Esse rebaixamento agora, nesse momento, a gente não vai passar para vocês, porque ele tem uma norma, vocês têm que ler a norma tudinho para poder saber como é que se faz esse rebaixamento de calçada, porque é um rebaixamento em relação à calçada, em relação à BR 9050, então tem outros detalhes. Por isso que a gente vai, por enquanto, só mostrar onde é o acesso de veículo e onde é o acesso de pedestre, para que futuramente vocês entendam que onde tiver o acesso de veículo, pela norma, vocês vão ter que colocar o rebaixamento da calçada, tá? Que aí é um rebaixamento para dentro, não sei se vocês já perceberam andando por aí, que é um rebaixamento para dentro da calçada, não é para fora, tá? É para dentro da calçada, só onde entra veículo. Onde tiver pedestre, não irá precisar, certo? Outra coisa que a gente mostra é a indicação da rua e indicação que é calçada, tá? Os afastamentos, como eu falei, a gente vai ter sempre a marcação. As cotas daqui, dessa locação encoberta, são os afastamentos entre o muro e a projeção da coberta. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu tentar dar aqui uma aumentada nessa planta. Pronto, aqui dá para ver. Ó, aqui embaixo eu tenho uma projeção. Essa projeção, inclusive, ele está mostrando aqui, ó, projeção da construção. Então, a projeção da edificação, como é aqui embaixo, ela vai ficar marcada. E essas cotas, elas vão para ela, tá? Vão da parede, do muro, de divisa do lote, até a projeção da edificação, ok? Vai mostrar para que lado cai a água e qual é a inclinação dela, certo? A inclinação, nesse caso aqui, telha tipo canal 25%. Mostra onde é área verde e mostrar onde é piso, tá? Ah, professora, mas eu não vou colocar placa cimentícia como está aqui, tá? Aquelas placas de 40 por 40, que eu esqueci agora o nome. Depois, daqui a pouco, vem na cabeça. Então, eu não vou colocar isso, eu vou colocar só cimento. A ideia é só de colocar um cimentado e tal, um piso cimentado. Pronto, então não precisa fazer textura. E no caso da gente, assim como no banheiro, que eu pedi para vocês não fazerem a cerâmica, vocês não irão fazer esse quadriculado aqui, tá? Vocês só vão fazer a indicação do limite, onde é jardim e onde é área verde, jardim, e onde é cimentado, tá? Aqui, nesse caso, ele colocou uma piscina. Pronto, aí a cota geral do lote. Vou até diminuir aqui para a gente ver de novo. Ó, então, a gente tem a cota geral do lote, certo? A gente tem a cota geral do lote, a cota geral dos dois lados, tá certo? Aqui vai marcar onde vai ficar a entrada. Vou ter que aumentar novamente. Não sei se vocês estão vendo aí, mas dá para ver. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Aqui ele marcou o tamanho do muro, os 15 centímetros do muro até iniciar o portão, o tamanho do portão, tá? A parte de alvenaria,
o outro portão, a alvenaria e também o muro fechando aqui, certo? Então, é importante que a gente faça todas essas marcações. Por que isso? Porque quando eu construir, certo? Nossa edificação, se ela não tiver essa marcação, de qual o afastamento para iniciar o portão, a pessoa que estiver construindo, ele vai colocar em qualquer lugar, tá? E isso aí vai interferir na tua fachada. Vai ficar diferente do que você tinha planejado, certo? Então, essa parte aqui, ela é referente ao que é a planta de locação encoberta. Deixa eu ver só se... Pronto. E aí, em relação a se tiver eixo, né? Isso aí é uma outra questão, porque quando a gente trabalha com plantas muito grandes, certo? Plantas bastante grandes, sei lá, um shopping, alguma coisa assim, a gente vai marcar o eixo do pilar, por exemplo. Então, nessa planta aqui, de locação coberta, você vai indicar de quanto em quanto tempo você vai ter as dimensões entre eixos, por um exemplo, certo? Mas isso aí é uma bem específica. O nome da edificação, tá? Por exemplo, aqui é piscina. Aqui é a tua edificação principal, né? Edificação. Aí botou aqui construção. Se você tivesse aqui uma churrasqueira, por exemplo, ou sei lá, um depósito, aí você botaria aqui depósito. Então, você ia identificar o que representa cada coberta disso, certo? Que está lá mostrando. As escalas, as notas gerais e o desenho de referência. Pronto. Então, a gente vai botar o nome, certo? Da planta coberta, a escala, e aqui vai dizer qual a planta que a gente está. Aí, lembre-se, vou só finalizar aqui essa parte de locação encoberta, que o finalzinho, certo? Locação encoberta a gente faz depois da planta baixa. Por quê? Porque a gente só vai definir esse limite da edificação depois que a gente tiver a planta baixa pronta. Então, sempre que a gente for fazer um processo de projeto, a gente começa pela planta baixa. Mas no jogo de arquitetura, no jogo que a gente entrega, de planta situação, locação, coberta, planta baixa, planta de corte, o corte e a fachada, essa planta aqui, certo? Vai ser nossa segunda planta. A primeira é de situação e a segunda de locação encoberta. Por quê? Vê só. Entendam que é como se você estivesse saindo do maior para o menor, tá? O maior seria a locação na quadra, que é a planta situação. Depois você vai vir para o lote, que é a planta de locação encoberta. Depois você vem para a edificação propriamente dito, e aí dentro da edificação você tem o corte e a fachada. Então, essa planta aqui que vocês estão fazendo, mesmo ela sendo feita depois, ela no jogo que a gente entrega, certo? Ele vai ficar na planta ou 1 ou 2, certo? Na folha, 1 ou 2. Entenderam? Aí, deixa eu... Isso é em relação à planta de locação encoberta, tá? Em relação, não tem mais nada que a gente possa falar sobre locação encoberta. Lembrando que a calçada, a gente tem a calçada aqui, vai também cotar a calçada, certo? Vai dizer a rua. Se eu tiver o nome da rua, eu colocaria rua fulano de tal. Se eu não tenho, eu boto apenas rua. E lembre-se que a gente não falou sobre cota de nível, que é em relação à calçada ou à rua e tal. Nesse caso aqui, não tem, mas a gente poderia colocar a cota de nível. O 0 poderia ser a rua, aí sobe 10 da calçada, e aí ia colocando as cotas de nível aqui dessa minha edificação, tá? Nesse caso aqui, e no caso de vocês, a gente não vai colocar, até porque ele não considerou o terreno, certo? Vocês verem que no projeto 6, a planta de coberta aqui de vocês, ela tá sem o lote, então não considerou o terreno, tá certo? Então a gente vai deixar aqui.